Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula do nosso módulo 1 de cartografia aqui do curso preparatório do PISM, né? Preparatório da UFJF. Lembrando que a gente está falando do primeiro tópico estruturante para você que vai fazer o PISM 1, aí o PISM módulo 1, né? Da primeira série do ensino médio. Esse é um vestibular seriado. Eu estou fazendo essa aula aberta para o YouTube também, tá? Então você que está aqui acompanhando através do nosso curso, em cursos.historiostudio.com.br. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter adquirido o curso. Você já assistiu o módulo 0, que é o módulo que eu falo bastante sobre o edital do PISM, sobre como funciona a prova e sobre as pontuações. Aqui, no módulo 1, a gente está trabalhando aqui no canto, nesse canto está escrito lá, espaço e representações. Isso significa cartografia, né? E aí se a gente olhar direto para o nosso edital, né, para lá, para a parte do novo programa do PISM, né, que é o programa de ingresso seletivo misto da Federal Juiz de Fora, no módulo 1, quando ele apresenta as ciências humanas, né, no módulo 1 nós temos ali geografia, já logo na página 9. Vou deixar o edital para vocês aqui no YouTube e também aqui no nosso curso, tá? O tópico estruturante número 1 é espaço e representação. Então, por isso, esse primeiro módulo é dedicado a esse assunto, tá? Aqui a gente vai debater e vai apresentar para vocês durante todas as aulas do módulo. Lembrando que aqui no YouTube a gente só vai ter essa aula inaugural, essa aula inicial, falando um pouquinho brevemente sobre localização e orientação e os detalhes sobre projeção cartográfica, novas tecnologias, uso e aplicabilidade da cartografia e a cartografia política são temas que a gente trata exclusivamente no curso, tá? Mas tem alguns materiais gratuitos para você que está aqui no YouTube, não se preocupe, tá? Vamos lá. Bom, como eu já falei, a gente vai falar sobre localização, orientação, projeção cartográfica, novas tecnologias, suas aplicabilidades, cartografia aplicada à política. Só que o PISM, ele tem um macete. E um dos macetes do PISM, né, alguns macetes, mas um deles, é que logo depois você vai ter o modo estruturante, o tópico estruturante, natureza e tecnologias. E no tópico estruturante, natureza e tecnologias, vocês podem observar que tem lá estrutura geológica, pedológica, formas de relevo, formas de exploração, classificação climática, suas aplicabilidades, domínio morfológico, ou morfoclimático brasileiro, domínio da natureza e seus recursos na escala global, a interpretação das representações gráficas e cartográficas dos domínios naturais. O que quer dizer? Cartografia vai aparecer no tópico estruturante número 2. Ou seja, no módulo 2 a gente também vai falar um pouquinho de cartografia aplicada à natureza e suas tecnologias. No tópico estruturante do módulo 3, a gente fala sobre fontes de energia e sociedade. E ali também fala, ó, interpretação das representações gráficas e cartográficas dos domínios naturais e suas tecnologias em distintas escalas geográficas. Novamente, cartografia aparece em um outro tópico. E o último tópico estruturante do nosso curso de geografia para o PISM 1 é meio ambiente, né? A gente está pensando nos tópicos estruturantes do próprio edital do PISM para 2025, 26, né? Na verdade, eles falam 26, né? Mas é 25, 26, 27, tá? E aí, olha bem, globalização e impactos ambientais como exploração, preservação, políticas ambientais do Brasil e, novamente, interpretação das representações gráficas e cartográficas relativas às problemáticas ambientais em distintas escalas geográficas. Então, observa que cartografia ela vai aparecer em todos os tópicos estruturantes, mas ela tem um tópico próprio dela, que é o primeiro, então, desse módulo 1, tá bom? Fiz a minha introdução aqui, fiz me entender. Para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreva no nosso canal para não perder, porque a gente vai ter todas as primeiras aulas de todos os nossos módulos de História e Geografia do PISM 1 disponível para vocês aqui gratuitamente, tá? Então, a aula 1 de todos os módulos de Geografia e de todos os módulos de História estarão aqui no YouTube disponíveis para vocês assim que o curso for lançado lá no na nossa plataforma, cursos.historiestudio.com.br. O link está na descrição. O preço promocional é para setembro, tá? Vai durar ali a última semana de setembro para você entrar de cabeça no curso, participar das nossas aulas, compreender o nosso conteúdo, tirar suas dúvidas, participar das aulas ao vivo, dos plantões de dúvida e tirar uma nota que vai te levar aí a realizar o seu sonho de entrar na Universidade Federal de Juiz de Fora lá quando você chegar no PISM 3. Você pode contar com a gente no PISM 2 para o ano que vem e também para o preparatório do PISM 3, tá? Então vamos com calma, vamos caminhar agora no PISM 1. Vamos dar uma olhada então na nossa primeira matéria, tá? No nosso primeiro conteúdo. E aí para você que está aqui no curso ou no canal do YouTube, tanto faz, você vai ver que no nosso site historiestudio.com.br você vai encontrar uma boa quantidade de matéria bem legal, bem interessante, de forma gratuita inclusive, tá? Vamos dar uma olhada lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o nosso site, tá? Então lá no historiestudio.com.br você vai ter acesso à nossa loja, aos nossos cursos, à galeria de mapas mentais, imagens e afins.
resenhas, resumos, artigos, notícias diárias. Isso é bom para quem está se preocupando com atualidades e precisa se preocupar com atualidades para fazer não só o PISM, mas principalmente FUVEST, Enem e o ERJ, tá? Ali a gente tem também alguns vídeos, alguns podcasts, algumas marcações de eventos importantes na área de educação, ciências humanas. Mas o mais interessante, se você quer se aprofundar um pouco mais nos conteúdos, eu recomendo que você venha aqui, ó, em Blog Premium, tá? Por quê? Em Blog Premium a gente tem resenhas, resumos exclusivos para assinantes. E aí a assinatura é bem baratinha, tá, gente? Eu estou fazendo o merchan para você que está aqui no curso. Alguns de vocês já são inscritos no nosso Blog Premium, mas para você que está no nosso canal do YouTube, presta bastante atenção. O Blog Premium é bem legal, tá? Para você que não é assinante, vá para o Blog Premium. Lá a gente tem algumas coisas que são exclusivas. Ó. Por exemplo, quando está assim escrito assinante Premium, é só para assinante Premium. Essa aqui é uma resenha sobre a Revolução do Haiti. A gente tem uma outra aqui sobre o folclore brasileiro. E o outro sobre o dia 14 de julho de 1789, que foi a tomada da Bastilha e o início da Revolução Francesa. Esses três foram os últimos que a gente postou aí nos últimos meses, né? Aqui foi dia 22/8, os dois aqui foram no dia 22/8, né? Esse aqui foi no dia 14/7, esse aqui também foi em julho, 9/7, Revolução Constitucionalista de 1932, tem alguns outros. Todos esses são exclusivos para quem é assinante do Story Studio, tá? Alguns alunos do curso ganham também o Blog Premium, tá? E aí basta você entrar em contato conosco, a gente faz um descontão para você que é aluno do curso para também adquirir o Blog Premium, tá bom? E alguns eu sorteio ao longo do curso também. Mas vamos para o que nos interessa para essa aula, que são as galerias aqui, ó. Tá? A galeria é livre para todo mundo. Ainda não temos galerias exclusivas para assinantes, tá? Mas temos vídeos, podcasts, artigos e resenhas exclusivos. As notícias são sempre gratuitas e as galerias, por enquanto, serão gratuitas também. Você que está aí acompanhando a aula, você pode depois entrar no nosso site, você vai lá em mapas mentais para geografia ou de geografia, tá? Clicando lá, você vai ver vários mapas mentais, mas o que nos interessa nesse primeiro momento é entender a cartografia básica da básica da básica, que é localização geográfica. Deixa eu tirar a propaganda daqui e a gente consegue observar um pouco melhor, né, a localização geográfica, entendendo aqui, ó, este pequeno mapa mental, tá? Que traz pra gente... Opa, que ele deu uma bugada, peraí. Deixa eu fechar ele de novo e abrir de novo. Coisas de... Aí... Coisas de internet mesmo. Esse mapa mental está disponível para vocês no site do Story Studio. Lembrando, você pode ter acesso a essa imagem gratuita, não tem problema. Você pode acessar, tá bom? Vamos lá. Lembrando também que eu acompanho outros cursos também de PISM, de UERJ, FUVEST, Enem e tudo mais. E eu vi que tem aí uma galera, se diz mágica, né? Que usou o nosso site, eu agradeço a eles por terem nos usado como referência. Poderia ter falado a fonte oficial, né? Falado que tirou a informação do curso deles de dentro do nosso site, mas não falaram. Então eu tô falando aqui, uma galera meio mágica usou o nosso conteúdo aí para elaborar o curso deles. Então tá aqui o nosso mapa de cartografia básica. O que a gente aprende aqui primeiro? Na ordem, localização geográfica. Para a gente entender localização, a gente precisa aprender primeiro o que são pontos cardeais. Isso aí é o basicão da cartografia. Vocês devem ter aprendido isso no Fundo 1, né, no Fundamental 1. Aprendem isso muito no básico ali do sexto ano, né, do Fundamental 2. E agora vocês vão dar uma olhada, uma atenção nisso na primeira série do ensino médio, né? E aí na primeira série a gente aprende logo no primeiro bimestre a cartografia. A gente aprende primeiro algumas noções de universo, da formação do planeta, formação da Lua. Isso não é algo cobrado para o PISM 1, a gente vai aprender no PISM 1 mais estrutura geológica no próximo módulo, mas agora o foco é a cartografia que a gente vai ver ali no final do primeiro bimestre, geralmente, tá? E aí, observem, coisa simples, ok? A gente consegue dividir o nosso planeta em 4 hemisférios. Dividindo o nosso planeta em 4 hemisférios, vocês estão vendo o planeta aqui atrás de mim, ali, né? Tem um globo, eu vou até pegar o globo aqui, pra gente facilitar a vida, né, e mostrar alguns detalhes dele pra vocês. Nós temos o globo. E o globo, né? A primeira informação é que ele não tem um eixo como a gente vê no mapa de Mercator, aquele eixo de mapa, né, que é retinho assim. A Terra tem uma inclinação, né, e essa inclinação ela é fundamental para a gente entender depois movimentos de rotação, translação, os climas do planeta, vegetação, tá? Então nós temos aqui o nosso planetinho, vou deixar aqui parado nas Américas, né, principalmente aqui na nossa querida América do Sul, para vocês entenderem uma coisa. Nosso planeta é dividido em 4 hemisférios. Então, apesar dele ser um planeta tridimensional, redondo, ele tem
a sua representação cartográfica feita em 2D, em duas dimensões. E a gente vai falar de representação cartográfica numa próxima aula, mas a gente precisa primeiro entender isso para chegar em representação cartográfica, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o planeta é dividido em 4 hemisférios, eles têm nomenclaturas distintas. Então, o primeiro nome que a gente costuma utilizar, que a gente aprende na escola, é o seguinte: há uma divisão do planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Como a gente vai dividir o hemisfério oriental e ocidental? A partir do meridiano de Greenwich, a partir da linha central determinada pelos europeus ali em Londres, tá? Ali na região de Greenwich, em Londres. A gente traçou uma linha reta a partir daquele ponto e a gente dividiu o planeta em 2 hemisférios, tá? A gente tem esse mapa mental aqui da divisão dos hemisférios também para vocês, tá? Tá aqui em cima, ó. Beleza? Vou até deixar ele aqui antes de falar ali de norte e sul, antes de falar dos pontos cardeais. Mas olha bem, então ali o meridiano de Greenwich, ele já divide o planeta, né, em 2 lados. Obviamente, Greenwich tá mais na linha branca ali do que passando pelo Brasil, obviamente, né? Ele tá ali mais próximo da direção da África, né? Mas eu gosto sempre de deixar a América virada para frente. Isso pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas na hora que a gente vê o mapa mesmo, assim, em 2D, fica mais fácil da gente observar depois, né? Que a gente tá acostumado a ver um mapa aberto e não um planeta redondinho, né? Bom, então o planeta dividido em 2 hemisférios, primeiro pelo meridiano de Greenwich. De um lado, do lado esquerdo, nós temos o hemisfério ocidental, onde ficam as Américas. E do lado direito, nós temos o hemisfério oriental. E ali nós temos uma boa parte da Europa, a Ásia, uma boa parte da África e a Oceania, né? Praticamente nós ficamos ali com um pedaço da África, uma grande parte do centro da Europa, né, e a Europa ocidental, e as Américas no hemisfério ocidental, né? Observando isso, a gente já sabe que temos 2 hemisférios: Ocidente e Oriente, ocidental e oriental. Então a gente volta para aquele mapa mental, esse aqui, para a gente observar o detalhe, ó. Então olha aqui de novo nesse mapa, a gente vai ver, aqui passa o meridiano de Greenwich, aqui nesse centro, né? Então aqui pro lado, nós temos, pro lado oeste, nós temos o hemisfério ocidental, pro lado leste, nós temos o hemisfério oriental. Ponto básico, simples, tranquilo, até que a gente olha para a linha do Equador. A gente volta lá naquele outro. Linha do Equador vai dividir o planeta na sua parte mais arredondada, né? No seu centro mais arredondado. E aqui, na linha do Equador, a gente vai observar o seguinte: aqui na linha do Equador, ó, aqui bem nesse meiozinho, né? Aqui nessa linha. Deixa eu apontar aqui para a América para a gente enxergá-la aqui no nosso paizinho. Aqui, tá? Nessa linha, bem nessa linha aqui, nós vamos encontrar a divisão do hemisfério norte para o hemisfério sul. E aí que está o nosso problema. A gente tem uma mudança de nomenclatura. Voltando lá pro mapa mental da nossa Rosa dos Ventos, a gente vai observar que norte, sul, leste e oeste são pontos cardeais. São pontos que determinam as direções ali do nosso mapa. Então, norte, sul, leste e oeste tem os pontos colaterais, né, que são os pontos entre os cardeais, que é nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Tem os colaterais, que esses aí a gente quase não usa, né? Que é, por exemplo, olhando para o nordeste ali, a gente tem norte, nordeste, nordeste e leste, tá? Então tem meios ali do caminho. A gente quase não usa isso, principalmente em prova de primeira série, tá? Agora, quando a gente olha para os hemisférios, a gente muda o nome. Por que a gente muda o nome nos hemisférios e fala oriental ou oriente e ocidental ou ocidente? E na hora que a gente fala para hemisfério norte e sul, a gente mantém norte e sul, né? Então a gente tem uma mudança de nomenclatura, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, que isso pode pegar vocês em uma questão que vocês não tenham a noção da mudança de nomenclatura. O que é isso, Jason? É o seguinte: se eu falo hemisfério leste, hemisfério oeste, eu tenho que falar norte e sul. Se eu falo hemisfério oriental e ocidental, eu tenho que falar hemisfério setentrional no norte e austral no sul. Então, Austrália, por exemplo, significa Ilha do Sul, porque austral, em latim, é sul, tá? E boreal, aurora boreal. A aurora boreal ela vai acontecer lá na Noruega, na Finlândia, ela vai ser vista no norte do Canadá, no Alasca, tá? Na Groenlândia, porque ela fica lá no polo norte. Então, boreal é norte, austral é sul, beleza? Então, se você olhar para uma questão, ela está falando lá, por que no hemisfério boreal, por que na região boreal do planeta, por que na região boreal
do Brasil, por que na região austral da Índia, por que na região austral do planeta. Você sabe que austral é sul e boreal é norte, tá? Uma outra informação importante é que a gente também pode dar outros nomes para esses hemisférios. E aí, quando a gente estuda a África, por exemplo, a gente tem o costume de falar que temos a África dividida em dois pedaços, a África subsaariana e a África setentrional, né? A Europa, a gente fala que tem a região meridional da Europa, né? A região meridional é sul e a região setentrional é norte. Meridional não tem muito a ver com meridiano, porque senão vocês podem confundir um pouquinho, né? Meridional é sul, setentrional é norte. E qual é o oposto disso? Né? Leste e oeste vira o quê? Leste vira nascente e oeste vira poente, tá? Nascente, terra do sol nascente, Japão. Né? Nascente é onde o sol nasce, lá pro leste. Poente é onde o sol se põe, no oeste. Magrebe, por exemplo, que é outro nome que a gente dá para o norte da África, né, para a África setentrional, o Magrebe é região da terra do sol poente, né, para os árabes. Então a gente tem essa noção que os hemisférios eles podem ter três nomes diferentes, né? Norte-sul, ou boreal austral, ou setentrional meridional. Leste-oeste vira oriente-ocidente, ou nascente e poente, né? Então a gente tem esses nomes diferentes, esse mapa mental tá para vocês aqui disponível na aula, tá também disponível para o pessoal do curso e do YouTube. O outro mapa mental também está disponível para vocês, tá? E nesse aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre meridianos e paralelos. E aí, gente, meridianos e paralelos é simples também, mas deixa eu falar rapidão sobre meridianos e paralelos nessa aula ainda, porque aí eu deixo disponível essa aula não só para você que está no curso, mas também para a galera do YouTube. Eu sei que é uma aula muito basicona, mas é para vocês entenderem a introdução e a dinâmica do nosso curso, tá? Algumas aulas serão no quadro, tem um quadro branco aqui, algumas aulas serão no quadro, mas essa vai ser mais rápida, direta, aqui com o conteúdo na tela para vocês, tá? Vamos lá. Entendendo então o conteúdo, entendendo aqui que nós temos o meridiano de Greenwich e a linha do Equador sendo o principal paralelo, na verdade, a linha do Equador é um dos paralelos e Greenwich é o principal meridiano, tá? Os outros meridianos não têm nome, né? Tem a linha internacional de data, ou antimeridiano de Greenwich, né? Que a gente vai dar esse nome também para ele, mas isso a gente estuda quando a gente vai falar sobre fuso horários, né? Que é a função principal dos meridianos. Os meridianos, eles são linhas verticais que marcam a longitude do planeta, que é uma medida a partir de Greenwich, na Inglaterra, e varia entre 180 graus leste e 180 graus oeste, dividindo o planeta em hemisfério oriental, que é o nascente, ou ocidental, que é o poente. Através deles, nós podemos ter informações e compreender os fusos horários, né? Entre um meridiano e outro, nós temos 15 graus de distância entre um meridiano e outro, que formam um novo fuso horário. Então, a cada 15 graus, nós temos uma hora, tá? E aí a gente tem a distância dos fusos horários. Já os paralelos, eles têm uma função completamente diferente. Eles são as faixas climáticas. Então, eles têm até nomes mais específicos. Para o norte da linha do Equador, nós vamos encontrar o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Na parte sul do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antiártico, ou seja, Antártico, tá? Então, o nome que a gente vai dar para esse último círculo é Antiártico, ou Antártico. E aí uma dica que eu aprendi há muito tempo atrás, eu passo para os meus alunos em sala de aula, estou passando para vocês aqui no YouTube, e também no nosso curso, é o seguinte: tudo que está acima da linha do Equador como paralelo, os nomes são menores. Então, Câncer e Ártico, tá? Vê, Câncer tem 5 letras, Ártico tem 5 letras, tá? Mentira, Ártico tem 6 letras. Né? Ártico tem 6 letras, Câncer tem 5 letras, tá? Você vai ver que abaixo do Equador as palavras são maiores. Capricórnio, Antártico, tá? Então lembra, Ártico é no norte, Antiártico é no sul, né? É o contrário dele. Câncer é uma palavra menor, fica no norte, e Capricórnio, que é uma palavra maior, fica no sul, tá? Então lembra disso, pensa em pesos das letras. Quanto mais letra, mais pesado, se é mais pesado, vai para baixo, pensa numa balança, tá? E aí por isso, Capricórnio tá embaixo, que tem mais letras, tá mais pesado, e Câncer tá mais leve, fica no norte, tá? Então, os paralelos, eles são divididos principalmente porque eles formam faixas climáticas. Essas faixas climáticas são responsáveis pela formação de biomas, formação de vegetação, ajudam na produção do solo, por exemplo, tá? Então, marca a latitude
É uma medida a partir da linha do Equador, que varia entre 90 graus norte e 90 graus sul. Divide o planeta em hemisfério setentrional, hemisfério meridional, ou hemisfério norte, hemisfério sul, tá? E também é através deles que nós marcamos as faixas climáticas. Aí temos o clima tropical, clima subtropical, clima polar, clima equatorial e várias outras variedades de clima que a gente não vê nessa aula de hoje, nem nesse módulo. Esse módulo ele é dedicado à cartografia, tá? Então essas são as nossas linhas imaginárias, esse mapa mental tá para vocês no nosso site e também o nosso outro mapa mental aqui de pontos cardeais está também disponível para vocês no nosso site historiestudio.com.br. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula de 20 minutos, né? Mais do que eu imaginaria que eu podia fazer, né? Maior do que poderia ser. As outras aulas têm aí um pouco menos de 20 minutos, ou um pouquinho mais de 20 minutos, mas vai variar bastante nessa faixa. Eu não pretendo passar muito disso, porque eu sei que é muito tempo pra gente ficar conversando aqui e vocês anotando. Então, assistam essa aula de novo, reassistam essa aula, façam suas anotações, façam seus questionamentos aqui nos comentários, e para você que está no nosso curso, você tem também uma área de fórum para que você possa conversar comigo, debater, botar suas questões, botar suas informações e também conversar com outros colegas de curso, tá? Então, te vejo na próxima aula, você que está aqui no curso, te vejo na próxima aula. Para você que está no nosso canal do YouTube, acesse o nosso site e acompanhe nossas aulas e vá até o nosso curso. Se precisar de um cupom de desconto, se quiser conversar para a gente ver se tem uma outra forma de pagamento, uma outra forma de você entrar para o curso para estudar, a gente vai conversar, a gente vai achar uma saída para que você possa começar a fazer o nosso curso online aqui, preparatório do PISM módulo 1, beleza? Te vejo na próxima aula, aluno. Valeu, falou!